Boa tarde, Guto. Não sei se você está me ouvindo, que eu perdi seu retorno aqui. Para mim é uma satisfação, mais uma vez, estar aqui na TVI. Obrigado pelo convite. Bom, acho ainda um pouco temerária essa reabertura, por conta que a gente ainda tem poucos testes, então a gente não tem uma noção real de como, de como o vírus está se espalhando em nossa cidade. Mas, enfim, também era difícil prolongar por muito tempo esse fechamento, já que existia uma grande pressão da sociedade para a reabertura do comércio. Mas se vocês pegarem uma câmera e saírem andar aqui pelo centro, vocês vão ver que o desrespeito aí vamos dizer, as sugestões dadas aí pelo decreto da prefeitura é grande, e eu acho muito arriscado e perigoso o que a gente está vivendo nesse período. Muito bem, até trazendo aqui para o pessoal que está acompanhando com a gente, né, o decreto ele coloca um protocolo aqui, né, que deve ser seguido pelos comerciantes, né, que seria a demarcação de distanciamento, né, sendo uma pessoa a cada 2 metros, obrigatório o uso de máscaras, disponibilização obrigatória para os funcionários e clientes de álcool em gel 70%, higienização obrigatória nos estabelecimentos a cada 2 horas, especialmente nas áreas de contato, ou seja, maçanetas, bancos, cadeiras, corrimão, banheiro, limitar a 20% das pessoas a capacidade física do estabelecimento, respeitando o controle de acesso, controlar o acesso nos elevadores, limitado a 2 passageiros, e indicar o distanciamento nas escadas rolantes. Então, Vitor, nós temos muito desses protocolos aqui, né? Tem algumas recomendações também, né? Que seria que apenas uma pessoa da família vá na loja de cada vez, para não ir a família inteira, tudo. Você falou aqui, né? São sugestões, você vê que assim, deveria ser algo um pouco mais impositivo, algo mais cobrado, um pouco mais fiscalizado nesse momento, para que essa volta progressiva ela não acabe muitas vezes aumentando tantos casos que tem que fechar de novo? Eu vou até tirar um pouco da gestão pública, né, nesse sentido, porque acho que são sugestões ou recomendações que vai muito de quem lê, de quem está se colocando em risco, né, e colocando as outras pessoas em risco também, porque a prefeitura fala, sai uma pessoa só e tal, não é um passeio, faz a compra e volta para casa e tal, mas primeiro, o comerciante ele não consegue impedir, ele vai falar assim, viu, o restante da família fica aí fora da loja que eu não vou deixar vocês entrarem. O fiscal também, ele vê as pessoas dentro da loja, ele não vai perguntar se todo mundo faz parte da mesma família ou não faz. Então, é muito difícil de que se crie, por exemplo, uma lei que se multe ou algo do tipo, porque é quase impossível fazer essa fiscalização. Então, vai muito do bom senso das pessoas, da própria disciplina de se autopreservar e de preservar os demais, de ter um senso coletivo, e aí que entra o problema. Desde o começo dessa pandemia, muita gente vem sendo, para não dizer outra coisa, egoísta, né? Então, vem pensando só do seu lado e colocando uma série de outras pessoas em risco. E acho que a parte que cabe à prefeitura aí, Guto, é que a gente não tem nem 1% da população testada. Se a gente pegar o número de notificações que sai todos os dias no estado oficial, pelos dados oficiais da prefeitura, a gente não tem ainda nem 1.000 pessoas, nem 1.000 casos entre descartados e casos que deram positivo. Então, você não tem como dizer se esse número ele é verdadeiro ou se esse número é uma fotografia de uma ponta de um iceberg, por exemplo. Muito bem. E até, vamos dizer assim, falando ainda sobre a questão aqui da cidade, né, a questão da saúde, algo assim que eu, desde que comecei aqui no Telescópio, já ouvia também na minha família, tudo, né, as pessoas falando a respeito da situação da saúde aqui da nossa cidade, como algo endêmico, tudo, mas que algo que poderia ajudar muito seria, vamos dizer assim, ter uma faculdade de medicina aqui, para poder ter um hospital escola ali, para poder ter esse respaldo aqui no município mesmo, né, formação de mais médicos aqui na cidade mesmo. Vitor, com esse anúncio feito ontem, teve até a coletiva de imprensa ontem aqui com o reitor da Universidade de São Caetano do Sul, também com a prefeita Simone Marqueto, né, já dizendo até que, vamos dizer assim, possivelmente teremos as primeiras turmas já no começo do ano que vem, tudo. Você vê que é um caminho mesmo para trazer não só ensino superior aqui para a cidade, mas também resolver um pouco a questão da saúde? Guto, sem dúvida alguma, a vinda de uma universidade, ainda que seja paga, né, o valor um pouco inacessível para a população mais pobre, mas tem as opções aí do Enem, enfim, é positivo. Existem pesquisas aí no mundo acadêmico que mostram que parte importante dos estudantes
acabam ficando na cidade onde eles estudaram ou na região próxima. Sem falar que vai mover toda uma cadeia, né, de comércio, desde de questão de hotelaria, até do próprio ramo da educação, da questão da residência do médico, né, dele poder, do hospital regional, receber mais recursos do SUS por se tornar também um hospital universitário, desses estudantes, né, já quase médicos também, tendo contato na saúde básica, lá nos postos de saúde. Eu tive a oportunidade de conhecer os postos de saúde de Indaiatuba, fiz uma visita em vários postos de saúde há um tempo atrás, em praticamente todos eles eu encontrava um grupo de estudantes de medicina, desenvolvendo algum trabalho, fazendo pesquisa, enfim, e achei muito interessante naquele momento, e acho que a gente, daqui a alguns anos, nós vamos ver uma situação muito parecida aqui em Itapetininga também, e quem sabe até a vinda de outras universidades. Então, tudo que é relacionado à educação, ainda que seja pago, sem dúvida alguma vai trazer benefício para a cidade. Eu não consigo ver, por hora, nenhum malefício nesse sentido. Aqui não cabe nenhuma questão política, de tentar achar algum lado ruim para tentar bater nisso aí. Acho que é positivo como a vida de qualquer outra empresa para a cidade, que vai trazer empregos, enfim, acho bem interessante essa situação que vai ocorrer na nossa cidade. Muito bem, Vitor. E falando agora um pouquinho aqui do governo federal, né? Nós temos marcado agora para esse domingo, para esse próximo domingo, lá na Esplanada dos Ministérios, ou seja, lá em Brasília, a manifestação convocada aí pelas torcidas organizadas de 6 times de futebol aqui do Brasil, né? Então tá tendo essa união, né, entre as torcidas organizadas aí para fazer protestos aí, principalmente contra o governo Bolsonaro nesse momento, né, Vitor? Como você tem acompanhado isso, Vitor? Você vê qual que é o discurso, se é um discurso condizente, é uma manifestação que você acredita ser válida? Então, primeiro a gente precisa clarear a situação, né? As torcidas organizadas, elas estão dentro da nossa sociedade e não existe unidade desse pensamento. Então, não é nem algo assim oficial de uma torcida organizada A, B ou X, Y, dizendo, nós, torcida organizada, estamos chamando esse ato. O que tem são vários torcedores organizados se organizando, e aí você tem alguns movimentos, né, dentro das torcidas organizadas, se organizando para esses atos antifascismo. Então, eu acho louvável, embora ache que ainda não era o momento de irmos para as ruas por conta que ainda existe uma pandemia, e fazer aglomeração não é o melhor caminho para isso. Porém, existe um risco maior nesse momento, que é o risco à nossa própria democracia. Então, deixar a rua livre para aqueles que estão indo para as ruas, pedir o fim da democracia, o fim do STF, o fim do Congresso. Então, eu entendo que algumas pessoas vão colocar isso na balança, se coloquem em risco, e coloquem muitos mais em risco, para ir protestar. Acho que o que a gente está vivendo é ímpar, então é difícil você encontrar paralelos aí na história. Quem está indo para a rua hoje, nesse protesto, talvez esteja achando que a gente está num momento aí que seria talvez uma corrida aí de 100 metros rasos, então você tem que dar tudo agora, senão vai colocar tudo a perder se a gente perder a democracia. Mas eu não acho. Eu acho que aqueles que estão lutando contra a nossa democracia não estão numa corrida de 100 metros rasos, e sim numa maratona, em que dão alguns sprints e controlam, avança um pouquinho, aumenta a velocidade e controla, espera. Então, acho que não é o momento ainda de ir para a rua, é o momento de esperar, de deixar as coisas se acalmarem no sentido da pandemia, quem sabe de um remédio ou de alguma vacina surgir, para aí sim colocar o povo na rua para brigar pela manutenção da nossa democracia e para avançar na promoção dos direitos que a gente ainda é renegado à população brasileira. Muito bem, Vitor. E trazendo também aqui, né, um pouquinho mais ainda do governo federal, nós estamos acompanhando aqui, né, durante todo esse tempo de pandemia, principalmente, onde nós tivemos, vamos dizer assim, mais essa abertura aqui para falar de temas nacionais aqui no Telescópio, né, nós vimos a cada dia sempre aparecendo, né, alguma questão federal, alguma questão, vamos dizer assim, tanto do governo quanto muitas vezes de ministérios e tudo acontecendo. Aconteceram muitas coisas durante esse tempo, né, foram aí alguns dias que pareceram muitos
dias aqui que se passaram no Brasil, e tá acontecendo ainda mais coisa e parece que o negócio tá ficando cada vez maior, né? Que é agora, onde assim, de certa forma, uma briga mesmo declarada entre o STF e a Presidência da República e seus ministros, pelo menos é isso que aparece aí para as pessoas, né? E tem também casos aí de vazamentos, né? Teve primeiro o vazamento vazamento não, a liberação, né, do vídeo da reunião ministerial, onde teve ali frases de um ministro que foi convocado a depor, né, para falar a respeito dessas frases. Depois, agora nós tivemos o Celso de Mello, né, que é ministro do STF, onde ele fala, né, ele faz ali comparações entre Bolsonaro e Hitler, né, e ele é um dos que vão julgar um processo que apura a interferência política do Bolsonaro. Como você vê essa questão? Tá ficando, de certa forma, mais difícil? Tá ficando ruim pro Bolsonaro? Tá ficando ruim pro STF? Como você avalia, Vitor? Então, Guto, eu sempre me recordo de uma entrevista do ex-ministro do STF, Joaquim Barbosa, acho que um pouco depois do impeachment da Dilma Rousseff, onde ele falou, olha, o que se fez ali, você derrubou um pilar importante da democracia, e a partir disso vai acontecer um efeito dominó, e as instituições se enfraqueceram nesse período. E o que a gente vê é isso, aquela questão harmônica entre os três poderes acabou. Dentro do Congresso aquilo já nunca foi muito harmônico, mas existia ali uma certa política de coalizão e de certa forma ela funcionava, existiam, mas o Centrão desde então, desde aquele momento, ele tinha se unificado em torno do Eduardo Cunha e votavam pautas que eram de interesses de ambos, e isso se manteve com o Rodrigo Maia, que conseguiu manter de certa forma essa uniformidade, mas você vê que até isso já não tem mais uniformidade. Uma parte do Centrão agora está recebendo cargos no governo Bolsonaro, está fazendo parte da bancada de situação, uma outra parte do Centrão, enfim, não sei se é oposição, se enfim, é o Centrão, e aí tem essa questão do STF, o STF passou, e aí já mais de 2013, já de muito tempo, como a política não consegue resolver as questões, acaba se judicializando, e a justiça resolve. Às vezes, ora, até mesmo um juiz de primeira instância decide alguma coisa que é de importância nacional, e geralmente isso vai acabar parando na última instância, que é o Supremo, e aí a gente vê essas disputas de narrativa, de tudo mais. Então, claramente, hoje as nossas instituições estão brigando entre elas. E ora, a gente vê perder a mão o executivo, ora a gente vê o STF também perder a mão, enfim, então eu acho que a gente está vivendo lá em 88, foi selado um pacto que não é assinado, que não é nada, mas o que fica aparente dele é a Constituição de 88, aquele pacto garantiu uma constituinte, e ela vem desde então. Eu acho que lá em 2013, com aqueles protestos de todo junho de 2013, aquele pacto que segurava tudo foi rompido. Depois disso veio o impeachment, veio o presidente Temer, que não conseguiu governar, que teve aí 2, 3 tentativas de ser derrubado. Veio a eleição do Bolsonaro, que, embora eleito aí com legitimidade e tudo mais, mas nunca teve calma, nunca teve tranquilidade para governar, e ele também nunca buscou essa tranquilidade, sempre foi um governo marcado por muito atrito, inclusive com os outros poderes. E então eu vejo que é o fim da nova república, o fim desse pacto que foi selado. E quem que era o garantidor, era mais ou menos isso, era o PT e o PSDB. Eles se alternavam no poder, e basicamente aí você tinha uma situação de tranquilidade, e não que tivesse bom para todo mundo. Tanto que hoje nenhum dos dois são os entes federativos, né? Veio uma pessoa de fora, Jair Bolsonaro, que não fez parte de nenhum desses dois partidos, com pessoas descontentes, eleitores descontentes, tanto do PT quanto do PSDB, que votaram nele, e aí você tem essa situação de completo caos que vive o país. A gente não sabe no que vai dar isso, no final das contas. É muito claro que a cisão disso, eu não sei como que vai ser um golpe militar, vai ser a derrubada do Bolsonaro e um novo pacto social, enfim, eu não sei te dizer o que vai acontecer. O que eu sei é que vai acontecer algo desse tipo. Acho que eu já falei em alguma entrevista para você que o governo Bolsonaro já caiu, a gente não sabe quando. Ele pode se auto dar um golpe, como pode ser derrubado, enfim, tem muita coisa. Essa entrevista de hoje pode mudar completamente, é o que eu estou falando agora, daqui 5 minutos com uma fala dele, ou com alguma ação dele, ou com alguma ação da STF. É assim que está o nosso país nesse momento. Olha só, Vitor, isso, de
de certa forma, vem de encontro a, pelo menos a quem está mais ou menos sentindo, né? O que pelo menos eu vejo, vou sentindo assim, né? E como você exemplificou aqui, né? Parece que a Constituição, como nós entendemos, né? Talvez ela não dure até o fim do mandato aí do presidente Bolsonaro, né? Seja de alguma forma, seja de outra, parece que, sem aqui atribuir, vamos dizer assim, quem está tentando, quem está conseguindo, mas parece que não foi feito, parece que não encaixa, né? A organização que nós estamos agora, a forma de governo, o que ele tenta fazer, o que ele não consegue, o que ele tenta fazer depois também da parte boa, da parte ruim, não consegue também. Então, é algo assim que tem aparecido mesmo. E nós temos alguns recados aqui através do Facebook, Vitor, participando aqui com a gente. Tem o Moacir Antônio que manda boa tarde, a Eva Antunes coloca concordo plenamente. Também o Moacir coloca aqui, convido o pré-candidato Dr. Nery, mandando aqui pra gente. Olha só, então tem o Dr. Nery também para nós convidarmos aqui. Carlos Costa Meira, ele coloca aqui, o Vitor, por que você nos candidata a vereador? Eu acho que eu já perguntei algumas vezes para você isso, Vitor, mas se o pessoal tá perguntando agora aqui, vamos dizer assim, né, dentro acho que é o normal, se nós formos ver, né, dentro das eleições, o prefeito que está, vamos dizer assim, eleito, procurando uma reeleição, ele sempre tem, de certa forma, uma facilidade, por já estar na gestão, já ter um grupo político consolidado e tudo tal, né. Talvez não seria a hora de você tentar vereador nessa para depois que sair candidato na próxima, que daí sim vai ser um páreo aberto, assim, onde todo mundo tem a mesma chance? Olha, Guto, eu confesso para você que desde a pandemia, desde o começo da pandemia, foi lá em março, né? Praticamente as minhas conversas sobre essa eleição, sobre a eleição que a gente vai enfrentar esse ano, elas praticamente pararam, porque a gente vinha organizando muita coisa, vinha discutindo um plano de governo, vinha fazendo uma série de levantamentos de dados e etc., e tentando já começar a transformar isso em projetos, em propostas e etc. Mas tudo isso depende de muita conversa pessoal. A conversa de vídeo, ela resolve algumas coisas, mas ela não resolve todas. Então, a gente até conversa sobre possível coligação e tudo mais, e isso aí, então, está totalmente descartado porque não foi possível avançar. Porque primeiro você tinha que conversar com um outro partido, e segundo você tinha que convencer o meu partido, o pessoal, a aceitar essas coligações. Então, é impossível hoje. A gente não sabe nem a data exata da eleição, embora os prazos estejam sendo mantidos, né? Então, tem prazo de desincompatibilização, teve os prazos de final de filiação. Agora, parece que ontem saiu uma notícia, eu não li ela inteira, mas eu vi que a Justiça Eleitoral vai aceitar que as convenções possam ser realizadas online. Então, já tem mais uma situação nova aí, mas ninguém crava que vai ser no dia 4 de outubro, e nem como será a campanha, porque como é que você vai fazer campanha numa pandemia? Como é que vai fazer corpo a corpo? Como é que você vai distribuir material? Enfim, tem uma série de coisas. Eu acho que, inclusive, que não vai ser em outubro, vai ser uma campanha ainda mais curta, e vai ser praticamente 90% dela virtual e nos canais de comunicação. Aquela campanha de rua que a gente já está acostumado, ela vai ser quase impossível. Então, até se eu sou candidato a prefeito ou a vereador, mudou tudo. Eu ainda sou pré-candidato a prefeito, esse é o plano A do pessoal. A gente nem tem um plano B, não está colocado esse plano B. Mas não dá para descartar, porque mudou tudo. Inclusive, essa conversa que a gente teve anterior aqui, sobre uma possibilidade de um golpe, ou de como a gente está vivendo o regime, muda tudo também. Então, e o terceiro ponto, e o mais importante de todos, qual é o impacto econômico do coronavírus na economia. A gente sabe que o país vai ter uma queda de arrecadação, uma queda no seu PIB, empresas vão fechar, postos de empregos também serão fechados. Então você vai ter uma nova realidade. Então tudo aquilo que eu pesquisei anteriormente, ele não tem mais validade, porque o que eu fosse propor dentro de uma perspectiva do orçamento de 2021, ele não existe mais. Ele foi totalmente desconfigurado. A gente vai talvez aí os dados desse trimestre que fechou aí, já com uma parte dele do coronavírus, ele já nos levou a economia ao mesmo meados de 2012. Então, como é que eu vou prometer alguma coisa em 2021 com um orçamento, por exemplo, que foi igual ao de 2018, com inflação, com uma série de coisas? Então, até quanto tempo mais vai levar com a economia andando em passo devagar, tudo isso vai mudar. Então, até a nossa ênfase
vai mudar. Provavelmente a gente vai ter que construir um programa de governo voltado na geração de empregos e distribuição de renda, não como se isso já não fosse necessário, mas também talvez só focado nessa questão, porque todas as outras vai ser um grande escuro ainda, a gente não sabe como vai ser. Olha só, então são novos desafios a cada dia apresentados aqui para nós, né, para que nós possamos pensar aí a nossa cidade a partir disso. Vitor, agradeço muito a sua participação aqui com a gente no Telescópio. Se quiser deixar um recado aqui para o pessoal que está acompanhando, fica aberta a câmera para você. Agradeço mais uma vez aí o convite da TVI, coloco sempre à disposição para as discussões. Acho que o que a gente está vivendo é um momento ímpar na história, a gente precisa se cuidar das pessoas, tentar manter o distanciamento social agora que está tudo liberado, mas que a gente lembre que a gente ainda tem o coronavírus andando na nossa cidade, então vamos nos cuidar, vamos cuidar das pessoas que a gente ama e vamos sair dessa junto, e aí que não falo como político, falo como cidadão, vamos a sociedade inteira se organizar aí para depois a gente vencer a retomada da economia aí juntos para que a gente tenha uma cidade melhor. Valeu, Guto. Um abraço a todos. Muito obrigado, Vitor. Grande abraço para você.